Meus prezados, eu acho que este argumento é o argumento definitivo a favor da ideia de que a igreja tem que ter uma liderança única. Uma liderança única, que nós, na Igreja Católica, chamamos de Papa, que é uma expressão carinhosa, que quer dizer pai, né? E nós podemos encarar essa expressão como ocorre com outras situações, né? Às vezes, por exemplo, você tem um bom patrão, você pode chamar ele de pai, né? Esse é meu pai, porque está me ajudando em tudo, né? Às vezes é mesmo um parente, sei lá, um tio distante, mas que você chama de pai, porque ele ajuda muito. Então a palavra pai aí serve para uma série de situações, né? Ao contrário do que alegam os protestantes, que a Bíblia tem um versículo que diz: a ninguém chameis pai, né? A ninguém chameis pai, mas evidentemente isso, por força de expressão, atinge até o nosso pai carnal, né? Quando a Bíblia diz a ninguém chameis pai, não pode chamar de pai nem o pai carnal, porque se só existe um pai que é Deus, então nem o pai da terra merece esse nome, tá certo? Então o nome pai foi dado para um homem que seria o líder da igreja, e as razões são estas. Vou explicar agora por que a igreja deve ter uma cabeça única. Em primeiro lugar, vocês se lembrem que, como foi que o pecado entrou no mundo? Como é que São Paulo explica que o pecado entrou no mundo? Vocês se lembram que ele diz que por causa de um só homem entrou o pecado, lembram? Por causa de um só homem entrou o pecado. Esse homem se chama Adão, né? E quando vem a salvação da humanidade, como é que São Paulo fala dessa salvação? Diz que a salvação veio por um só homem. Tá certo? Vocês se lembram que ele diz? Só um homem trouxe a salvação. E este único homem, chamado segundo Adão, é o próprio Jesus Cristo, que portanto é o próprio Deus. Ok? Então, se Deus permitiu que houvesse um plano onde um só homem levasse a humanidade inteira a cair, e depois um só homem salvasse a todos, eu pergunto, nesse meio, nesse intervalo, nesse interregno aí, entre a queda e a salvação, iria chegar o momento da igreja. Iria chegar o momento em que era necessário que um grupo fosse salvo, né? Porém, todos nós sabemos, que a humanidade não consegue ter uma opinião única, porque cada cabeça é uma sentença, cada pessoa pensa diferente. Qualquer grupo você pode observar, seja em que espécie de reunião exista, você sabe que ali não haverá um consenso. O consenso não existe. Dentro de um time de futebol, de uma mesma agremiação, que está tentando ganhar um campeonato, dentro desse mesmo time, nos 11 que estão em campo, as opiniões são 11 opiniões diferentes. E se juntar os reservas, seriam 22, 23 ou 30 opiniões diferentes. Os técnicos pensam diferente, os diretores pensam diferente, ninguém pensa igual, ok? Porém, como São Paulo diz, vocês se lembram bem quando ele diz, há uma só fé, um só batismo, uma só crença, né? Um só Deus, um só Senhor, né? Nesse que São Paulo diz. Então, se tudo resume-se a um só, porque o próprio Deus é um só, o Deus nosso, que nós chamamos Pai, Filho e Espírito Santo, nós sabemos que isso é um só Deus, né? Os três que nós chamamos aí são um só Deus. Pois bem, então por que a igreja, que seria o grupo dos que serão salvos, o grupo dos que seguem a Jesus, por que a igreja teria que ter 1000 cabeças? Se tudo no plano de Deus foi feito por causa de um só, até o pecado quem trouxe foi um só, e quem salvou dos pecados foi um só, por que a igreja tinha que ter 1000 cabeças? Ora, se você sabe que ninguém pensa igual, todo mundo pensa diferente, e pior, se acham no direito de opinar, então se Deus deixa uma mensagem na terra, uma mensagem de salvação, e deixa essa mensagem ao critério de cada cabeça pensar, ou seja, cada cabeça decide o que vai ser, então não haveria salvação. Não é isso? Porque é a mesma coisa, você tem um país que está sendo invadido por outro, você tem um exército. Se este exército não tiver um cabeça, não tiver uma liderança, não tiver um comando único que diga o que vocês têm que fazer para ganhar do exército inimigo, esse país vai perder a guerra. Vai perder a guerra. E nós sabemos que aqui na Terra existe uma guerra, chamada uma guerra espiritual, e que nós estamos lutando contra um inimigo. É claro que é um inimigo que tem o seu exército, mas é um só inimigo. Então, Deus também é um só, lutando contra esse inimigo. Então a igreja, ou o grupo dos seguidores de Jesus, teria que ter um cabeça. Porque se houvesse várias cabeças pensando
ou se fosse permitido que cada cabeça inventasse um rebanho, o grupo se esfacelaria, ou seja, o movimento se esfacelaria e não teria mais igreja de Deus. Compreende? Então a gente tem que entender que a existência de um líder na igreja é uma coisa para a segurança, é algo para a segurança do rebanho, para a segurança da mensagem, para a segurança da doutrina. Porque se você deixa a mensagem de Deus, a doutrina católica, a interpretação da Bíblia, você deixa a critério de qualquer um, de que seguem como quer, interpretam como quer, essa igreja vira baderna, vira balbúrdia, tá certo? Então aí está a prova de por que a igreja tem que ter um cabeça único. Então isso aí também nos leva a uma outra questão, que quando houve divisão dentro da igreja, os culpados foram os que dividiram, e não os que mantiveram, tá certo? Como também dentro de um exército, os chamados desertores, ou os inimigos da pátria, são aqueles que abandonam o exército para lutar a favor do inimigo. Então esses é que são os traidores, esses é que são os perigosos. Então aqueles membros da igreja católica que se mantiveram fiéis na igreja, ou seja, que nunca abandonaram, que continuaram fiéis ao projeto de uma liderança única, esses é que são realmente os filhos de Deus. Esses é que são realmente os que agradam a Deus. Os outros que tentaram dividir, que fizeram outros rebanhos, que criaram outras denominações, esses aí fugiram completamente do projeto. Ok? Então é isso. Fiquem com Deus. Qualquer comunicação necessita de interpretação para atender ao objetivo de explicar aquilo que se pretende comunicar. Todo ser humano pode interpretar qualquer comunicação a seu bel prazer ou ao seu nível de entendimento. Se uma mensagem qualquer pretende ou foi ordenada para comunicar um assunto X ao interlocutor Y, o único modo de Y entender a mensagem é se ele souber a interpretação do autor da mensagem, ou se este disponibilizar um intérprete autorizado ou devidamente instruído para comunicar sua mensagem, no caso de realmente o autor pretender que a mesma seja perfeitamente compreendida pelo seu receptor. Tudo isso se aplica diretamente à questão da Bíblia Sagrada e ao papado, como sinal de erro imperdoável da lógica protestante, pois qualquer professor de português confirmaria a necessidade de um intérprete oficialmente ordenado pelo autor para a plena comunicação de sua mensagem.